Olá, seja bem-vindo. Nós estamos aí em mais uma aula do nosso curso de Batalha Espiritual Intensiva. Hoje nós estamos iniciando a nossa aula número 3, né? Do nosso curso de Batalha Espiritual Intensivo. Aprenda a vencer as batalhas espirituais e alcance a vitória final. Hoje quero tratar um assunto muito importante com você. Quero tratar um assunto muito importante com você. Então, é bem legal que você preste bastante atenção. Já quero pedir de antemão, se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber aí as notificações do material que estou te fornecendo aí. Esse curso ele tem uma projeção para 15 aulas. Nós estamos na nossa terceira aula e hoje, como eu falei, eu quero tratar de um assunto assim muito explosivo, algo interessante, que no mínimo aí vai mexer com a sua cabeça, tá bom? Você pode anotar, você pode fazer as suas anotações, você pode assistir o vídeo várias e várias vezes, não tem problema não, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Gessé Palma, sou pastor há mais de 25 anos, sempre trabalhando nessa área de batalha espiritual. Aprendi nos últimos anos a ser um guerreiro sem enrolação, entendeu? Sem ficar enrolando, e é o que nós vamos falar na aula de hoje. Hoje um assunto muito legal que vai mexer aí com a sua cabeça. Vamos lá? Hoje a gente vai tratar de um assunto, como eu falei, no mínimo interessante. A gente vai falar hoje sobre a diferença entre libertação e exorcismo. Porque é um negócio que precisamos entender, não é? A gente precisa entender. A grosso modo, quer dizer, quando a gente começa a falar sobre isso, o primeiro entendimento que a gente tem é que as duas coisas são iguais, certo? Então você tem ali a pessoa que faz a libertação, automaticamente ela também está fazendo ali já um exorcismo, mas eu quero pincelar uma diferença ou outra, porque, a meu ver, deve existir aí uma diferença. Talvez uma coisa mínima, não é um fio de cabelo de diferença, mas deve existir uma diferença. E é o que eu quero mostrar na aula de hoje, que é essa diferença entre libertação e exorcismo. Mas eu não quero me prender na parte histórica. Não, porque o primeiro exorcista é conhecido pela igreja. Não é isso não. Eu quero contextualizar bem isso para que você possa compreender o meu ponto de vista sobre as duas coisas. Ok? Eu tenho mais de 25 anos de ministério. E no começo do meu ministério, quando eu iniciei lá atrás, eu sabia fazer um tipo, eu vou usar esse jargão bem crentez mesmo, mas você vai se familiarizar com ele. Se você não se familiarizar com esses jargões, não se preocupa não, porque você vai acabar entendendo. Então, eu nasci dentro de um ministério, eu não vou dizer qual é, mas eu nasci dentro de um ministério onde libertação era um provocar das manifestações malignas, entende? Só que era feito de uma forma que não se invocava.
Isso foi assim durante muitos anos. As igrejas pentecostais, não é? Mais próximas das tradicionais. Hoje esses termos já estão muito misturados, né? Mas existia uma maneira de se fazer esse trabalho de libertação de uma forma mística, porém não invocando a entidade, certo? Então a gente chegava para fazer e não era chamado de culto de libertação, porque é um contrassenso, na verdade, né? O que é culto, libertação é libertação. Porém, nós chamávamos de reuniões de libertação, encontros espirituais, e ali acontecia esse processo de manifestação espiritual no meio das pessoas. Então, não havia necessidade de se invocar. Eu vou explicar isso porque é uma coisa muito interessante. Eu acho que eu já contei em uma das aulas aqui, eu acho que eu já falei sobre isso. Hoje é a terceira aula, mas eu já devo ter falado isso. Eu fui assumir um determinado trabalho, uma determinada igreja, em um determinado lugar, em um determinado ano. E eu enfrentei uma situação de uma mulher que ela incorporava aquela entidade, ela não manifestava, ela incorporava, são termos diferentes, e eu vou explicar agora, porque manifestação, dentro do nosso conceito, é quando você ora e ordena que aquele mal apareça e ele então incorpora na pessoa, manifesta nela. A incorporação é quando a pessoa dá vazão por ela própria. Então, essa entidade já tinha um controle, ela era uma sacerdotisa de determinada religião lá, ela então manifestava. E eu apanhei muito no sentido de não conseguir fazer a expulsão desse mal, desse demônio da vida dessa mulher. E aí um dia eu saí da igreja e fui a pé do bairro até o centro dessa cidade. E cheguei ali, demorava mais ou menos 20 minutos andando. Então saí de lá 9 horas, cheguei mais ou menos 9h30, 9h40, assim, lá no lugar, num determinado ponto de ônibus, aonde eu ia comer alguma coisa, um lanche, qualquer coisa que seja. Encontrei um outro pastor, ele olhou para mim e falou assim, a gente já se conhecia, né? Óbvio, trabalhávamos no mesmo ministério. Ele falou, você está triste, o que aconteceu? Tal, eu expliquei. Ele falou, há quanto tempo que você não ora, há quanto tempo que você não jejua, há quanto tempo que você não se prepara? Né? Então, eu comecei a aprender essas coisas muito na raça, né? Muito na prática. Porque quando eu saí para fazer esse trabalho ministerial, eu imaginava que as coisas deveriam acontecer por si só, como uma aprovação de Deus. As pessoas tinham que vir, as curas tinham que acontecer, os demônios tinham que ser expulsos, independente de qualquer trabalho da minha parte que eu fizesse. Né? E isso não acontecia. Eu precisei aprender isso numa escola que Deus me colocou ali para aprender. E já se vão mais de 25 anos, mais de 20 anos fazendo esse trabalho e aprendendo a cada momento. Então, essas aulas são aulas, como eu falei, são aulas intensivas, são aulas mais curtas, não há uma profundidade, né? Não há como a gente se aprofundar muito no assunto, porém, ela é baseada em muitas experiências que eu passei ao longo desse tempo de ministério. Experiências boas, ou seja, vitoriosas. Orei, eu tive resultados nas libertações pessoais, libertações de cidades. E teve momentos em que eu apanhei, teve momentos em que eu fui sair do lugar de cabeça baixa, teve momentos em que eu enfrentei guerras tão fortes, tão densas, e os resultados foram outros. Então, são pontos de experiência que eu tento compartilhar aí com vocês. Experiências que eu tento aí compartilhar.
Nesses 20 e poucos anos de ministério, eu aprendi que existe uma diferença entre libertação e exorcismo, tá bom? Essa diferença talvez não seja encontrada nos livros teológicos, nem na história da igreja, porque, como eu falei, são nomes muito próximos, entendeu? São nomes muito próximos, são cunhados de forma muito próxima, né? As coisas querem dizer a mesma coisa. Mas eu vejo uma pequena diferença. Eu vejo uma pequena diferença. Então, quando eu comecei meu trabalho de libertação, meu ministério de libertação lá atrás, as libertações, elas ocorriam dessa maneira. As pessoas vinham para as noites especiais, onde eram feitas essas reuniões de libertação. Todo o trabalho da noite, os cânticos, as mensagens, tudo era preparado para esse fim, e no final as coisas aconteciam. Muita gente era liberta, realmente, muita gente era abençoada e tudo bem. Com o passar dos anos, com a vinda de outros ministérios, e eu devo dizer para você o seguinte, uma coisa que eu tenho comigo é, não falo mal de ministério de ninguém, não falo mal de nenhuma placa de igreja, esteja certa, esteja errada. Quando aquela igreja, aquele trabalho, aquele ministério é tido como heresia ou uma falsa religião, estudamos aquilo, entendemos e tudo bem. Não tenho como objetivo falar mal de ministério A, do pregador B, do apóstolo, do sacerdote, do querubim, entende? Não tem isso. Não faço isso porque isso é uma artimanha maligna. Somos enredados pelas palavras da nossa boca. Só para você ter uma ideia, existem anjos e demônios que anotam tudo o que nós falamos. Tudo aquilo que nós falamos é anotado e depois isso no mundo espiritual, isso é usado contra nós. Ou a favor de nós, ou a nosso favor ou contra nós. Ok? Então, mas isso também é uma coisa que eu aprendi com Deus, uma experiência que eu tive com Deus, de não falar mal nem criticar ministério de ninguém, não subir, não ter, não ganhar status falando mal do ministério A, falando mal do ministério B, falando mal do pregador A, falando mal do pregador B, só porque ele fala daquele jeito, só porque ele é assim, só porque a teologia dele é rasa. Gente, vamos aprender uma coisa, cada um de nós tem uma função dentro do ministério, dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função. Ah, porque eu assisto tal pregador na internet, ele é uma estrelinha na internet, eu gosto de ouvir ele falar, mas a teologia dele é muito rasa, é porque é para ser assim, certo? Existe o outro que é teólogo, é profundo, mas é porque ele foi chamado para ser daquele jeito. O outro só fala de cura divina e libertação e trabalhos de batalha espiritual, é assim. O outro só doutrina, e é assim. E nós somos desse jeito, cada um de nós tem uma função dentro do corpo de Cristo. E nós nos completamos, ok? E isso é uma coisa que eu quero deixar assim bem frisado, e já vou aproveitar essa aula para falar o seguinte, estamos juntos, estamos no mesmo barco. Se nós temos que exortar o nosso irmão porque ele está errado, e eu entendi que ele está errado, essa exortação é feita com amor. Não se bate, não se cospe, joga no chão e deixa lá jogado no chão, sem ir lá saber o que está acontecendo. Não. A gente exorta no amor. Ok? A gente exorta no amor. Como exemplo, eu vou falar, não vou citar nomes de ministérios, mas eu vou falar de alguns ministérios que praticam essas situações, seja libertação ou seja exorcismo, mas é só para você entender esta diferença, ok? Para você entender essa diferença e a importância realmente de se fazer uma libertação completa na vida da pessoa ou de você mesmo passar por essa libertação completa na sua própria vida.
Com o andar da carruagem, esses ministérios eles foram sufocados em seu trabalho de libertação por outros ministérios que vinham no momento de fazer essas libertações, vinham invocando essas entidades. Então, o que é uma invocação? Certo? Para a gente poder entender a diferença, a gente tem que compreender o que é uma invocação. Por exemplo, invocação é você chamar qualquer coisa mais de pontos espirituais, né, para o lugar aonde você está, certo? É chamar aquilo para o lugar que você está. Lembra que eu falei aqui que nós somos enredados, ou seja, né, nós temos que prestar conta às nossas palavras que criam redes para nós, porque as nossas palavras podem estar chamando, invocando certas coisas para estar com a gente. Por outro lado, muitas vezes isso é feito de forma proposital para que haja essas manifestações espirituais, tá bom? Mas aí é que mora o perigo, porque no meio de 5.000 pessoas, quando se começa a fazer esta situação, a busca por essa extraordinária, para essas manifestações espirituais extraordinárias, a fim de causar sensacionalismo e espanto nas pessoas, no meio desse grupo de pessoas existe aquele que está sendo induzido a se tornar um possesso. E às vezes ele não está. Eu falei isso na aula passada sobre o fator você estar e ter o seu dom de discernimento, né? O líder que trabalha com batalha espiritual a nível pessoal, ele tem que ter discernimento de espíritos. Ok. Mas no meio de um grupo de pessoas, e às vezes até no grupo pequeno, se você começa a fazer isso aí, se você começa a fazer esse tipo de coisa, coloca um fundo musical que vai mexer com a estrutura psicológica da pessoa, é óbvio que essa pessoa talvez vai ter toda uma reação, ela estará totalmente tomada por ela mesma. Não é uma entidade, entende? Não é uma entidade. Isso é reflexo do que acontece nesses trabalhos de libertação aí, ok? Então, volto a dizer, não critico, não falo mal, porém, uso isso como exemplo para meu ministério, para a minha vida. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa coisa da diferença e a gente vai começar entendendo o que é o exorcismo. Gente, muito a grosso modo, ok? Nada de buscar enciclopédia nem nada. Muito a grosso modo, exorcismo é quando não se passa por uma libertação profunda. Então, o quadro do exorcismo, a imagem do exorcismo, é quando se provoca uma manifestação espiritual sobre uma pessoa e começa-se uma situação de ficar ali exorcizando. Exorcizar quer dizer colocar para fora, entende? Exorcismo é colocar para fora. Então, tirando, né? Fazendo com que aquele mal saia da pessoa através de situações, utilizando, por exemplo, fogo do espírito, chicotes de fogo, essas coisas assim. Isso faz com que a entidade apareça mais, isso demonstra uma força do sacerdote para com aquela entidade. No final das contas, aquela entidade pode nem ter saído da vida daquela pessoa. Então, o que a gente vê hoje? Não é? Vamos dizer assim que 80% do que nós vemos hoje, nos meios de comunicação e tudo mais, na verdade, são exorcismos rasos. Exorcismos rasos. Então,
se cai na mesma situação que se é ensinado. O que eles ensinam? O que se ensina com isso? Né? Que a pessoa pode não ser liberta totalmente. Exatamente. E aí que a gente vai entrar depois sobre libertação e você vai entender a necessidade de se ser profundo nesta questão de libertação. Então, o exorcismo, ele está muito ligado ao show, entende? A demonstração de força do sacerdote para com a pessoa. Por quê? Nessa demonstração de força, o sacerdote tem que ficar expurgando aquele mal, tem que ficar judiando daquele mal, né? Fazendo mal para o mal, né? Fazendo ele gritar, fazendo ele pular e desafiando ele, e aí ele retorna. E aí a gente vai entender quando a palavra de Deus diz que não se pode conversar com as coisas malignas, e aí é onde a gente vê muito acontecendo isso, porque Jesus perguntou para a legião, né, quem é você, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Legião, tal, não sei o quê, onde a pessoa também, onde você está escondido, quem é mais forte, não é? O que acontece, o que não acontece, você cria um diálogo, e aquele diálogo, ele passa a ser uma ponte entre aquele mal e a pessoa que está fazendo isso. Sem contar que a pessoa passa a ser um canal, ela começa a canalizar essa energia no mundo espiritual, começa a se forrar, né, colocar, muitos demônios vêm para fortalecer aquele que está ali. Aquele que está ali nunca está sozinho, sempre existem outros demônios com ele, ele nunca está sozinho. Isso é uma coisa que você tem que entender. Entidades malignas nunca estão sozinhos. Pode ser que somente um esteja falando, somente um esteja controlando o corpo, controlando a mente da pessoa, mas ele não está sozinho. Em volta ali do ambiente existem centenas, milhares de outros demônios de diversos tamanhos e patentes que estão ali fortalecendo aquele demônio que está ali. Então, quando se trata de libertação, não é brincadeira. Ok? Não é brincadeira. Já vi casos terríveis de pessoas pulando muros, subindo em postes, forças descomunais, coisas amedrontadoras. Então, se você vai fazer um trabalho desse sozinho, é claro, nós nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, o nome de Jesus, o Senhor Jesus está conosco, os anjos estão conosco, mas é muito importante que existam outras pessoas que estejam ali, intercessores, que estejam ali juntos para poder vencer essa situação. Então, o que a gente vê muito é o exorcismo, a tentativa de tirar o mal da pessoa, fazendo com que aquele mal sofra. Então, dentro do exorcismo, se usa muito a situação de apetrechos, né? Então, usa o óleo, usa a palavra, a Bíblia, né? Eu já vi pregadores que pegam a Bíblia e colocam na cabeça, colocam no peito, colocam no pé, colocam na mão, colocam nas costas. A cruz, o crucifixo, né? Quando se é, no caso, falando de exorcismo católico, por exemplo. E aí, quando essas coisas começam a não funcionar, começa a se pedir revelações de armas e aquilo vai ficando. E você sabe que muitas vezes a entidade não sai porque ela simplesmente achou ali um meio de ficar, por inexperiência de quem está fazendo o trabalho. Nós não tiramos, a gente não faz a libertação de uma pessoa baseado em nossa experiência, em nossa autoridade, em nosso poder. A gente faz isso baseado numa convivência íntima e espiritual com o Senhor, porque na hora ali é o que vai contar. Entendeu? É o que vai contar. Então, exorcismo é a parte que todo mundo vê.
é a parte da estrela, é a parte em que coloca a pessoa em cima do altar e vai para lá, e vem para cá, e pula, e põe no chão, e queima, e faz isso e faz aquilo. Isso é exorcismo. Agora, libertação é diferente. Libertação é quando o indivíduo vai até as suas raízes e conquista a sua liberdade. Ok? Conquista a sua liberdade. Então, eu quero tratar desse texto de Mateus 12, 44. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Mateus 12, 44. E isso, gente, vai ter sempre alguém que vai falar uma coisa diferente. Tem aquele que fala que não há necessidade de fazer isso porque a palavra liberta. Tem aquele outro que vai dizer que não há necessidade de fazer nada dessas coisas porque a pessoa precisa e se consagrar tal. Então cada um tem uma visão. A minha visão é a importância de se olhar profundamente na vida da pessoa e fazer o processo de retirada de tudo aquilo que o inimigo colocou na vida da pessoa. Aí há um processo de libertação verdadeiro. Eu conheço pessoas que mesmo sem ter esse conhecimento passaram sozinhas por esse processo. Eu conheço pessoas que todas as reuniões de libertação manifestavam lá. E era aquele problema para libertar. Roupa rasgada, cabelo puxado, poeira para tudo quanto é canto, banco da igreja quebrado. Um dia a pessoa chegou e falou, não quero mais. E orou e jejuou e nunca mais essa pessoa se manifestou, entendeu? Então ela mesma passou por um processo de libertação profundo, sem precisar que ninguém direcionasse ela. Mas muitos de nós precisamos ser direcionados, guiados nessa questão da libertação. Então, Mateus capítulo 12 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Voltarei para a minha casa. Então, a primeira coisa interessante aqui é o fato do demônio dizer minha casa. Ou seja, ele tem um sentimento de posse. Mas daí eu diria muito mais, ele tem uma legalidade de propriedade. Aquela casa é dele. Então vamos aprender uma coisa aqui. Talvez eu fale isso em algumas aulas mais para frente. No mundo espiritual não existem dúvidas, certo? No mundo espiritual não tem dúvida. Jesus nos ensina isso. Se você pedir alguma coisa e não duvidar, você vai ter. No mundo espiritual não tem dúvidas. O inimigo, ele sabe muito bem o que é dele e o que não é. Jamais ele vai dizer isso aqui é meu, não sendo. Entende? Ele não vai falar isso, porque ele trabalha com direito. Ele chega e diz, esta casa é minha. Aqui, essa história, ela fala sobre, dentro dessa parábola, existe o princípio do exorcismo e da libertação. Esse espírito imundo, ele sai, certo? Ele tem saída, ele vai embora, ele sai do homem. Ele anda por lugares aí áridos, tal, não sei o que, tal, não sei o que, não encontra outro lugar. Por quê? Porque ele foi enviado para ficar ali, naquele lugar, e aí ele volta. Quando ele volta, ele encontra essa casa desocupada. Gente, essa palavra é uma palavra importantíssima. A casa está desocupada. Embora esteja varrida e adornada, está tudo bonitinho, mas ela ainda está desocupada. O que ele diz então? Voltarei para minha casa. Então ele vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, e entram e moram ali. E aí diz que os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros atos.
Então, que agora ele se tornou um homem pior daquilo antes da libertação. Então, um exorcismo. Expurgou o mal, tirou, mas o que aconteceu? A casa continuou vazia. Então, o que a gente tem que entender aqui? A libertação é quando se vai até a raiz da situação. Esse mal, esse espírito imundo, ele tinha o direito de voltar para aquela casa. Entende? Ele tem o direito. Ele tem o direito de voltar. Ele disse: voltarei para minha casa, de onde eu saí. O que acontece de diferente da libertação para o exorcismo é que o exorcismo, aquela casa, ela continua sendo do mal. Aquela pessoa vai passar por isso várias vezes, e aí eles vão dizer: mas é um processo de libertação. Na verdade, o objetivo ali é fazer com que essa pessoa continue se manifestando. Já a libertação conquistada, a libertação certa, correta, vai trabalhar todas as portas de entrada e vai fechar uma por uma. E quem fecha não é a pessoa, não é o libertador. Quem fecha não é nem Deus. Quem fecha é a pessoa que está sendo libertada, ministrada. Ela é que vai fechar. Quais são as portas de entrada? São os alimentos que são dados a essas entidades. Aquilo que nós fazemos que alimenta esses espíritos. Então começa-se de forma mais rasa, com os pecados do cotidiano, as confissões dos erros, as confissões do pecado, leva-se a pessoa ao arrependimento, leva-se essa pessoa a aceitar Jesus. Gente, como que a gente faz, e eu digo isso por mim mesmo, como que a gente faz um trabalho de libertação, gente, e não leva a pessoa a encontrar Jesus? Cara, isso é uma coisa que não entra. Ela tem que encontrar Jesus. Certo? Ela vai encontrar Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vim para que tenham vida com abundância. Tudo está em torno de Jesus. Liberta aquela pessoa, põe ela no meio, trabalha as libertações, fecham-se as brechas. Para fechar a brecha, tem que identificar quais são as brechas. Começa pelas brechas evidentes, depois vai sentindo como vai acontecendo essa libertação. Pelos frutos os conhecereis. E aí vai vendo o que precisa ser mudado, vai trabalhando. Nisso apresenta Jesus para a pessoa se encontra com Jesus, nasce de novo, se fortalece, recebe o Espírito Santo, a casa começa a ser adornada, começa a ser limpa e ocupada pelo Senhor. Aí há uma libertação. Aí a entidade não é mais, aquela casa não pertence mais àquela entidade. Agora a entidade está do lado de fora. Aí há uma libertação. Não manifesta mais, não vai cair mais, vai ter entendimento, blindou a mente, colocou a armadura, colocou todas as vestimentas, blindou a mente, blindou os olhos, recebeu os dons, abriu as visões, é um vaso de Deus ali sendo usado por ele, acabou. É claro que existem realmente os processos de libertação, porque a pessoa está fraca. Mas aí o Ministério de Libertação entra, orando pela pessoa, jejuando pela pessoa, fazendo um trabalho todo dia, liga, conversa, manda mensagem, ora, a pessoa tem aquela recaída, vai lá, ora pela pessoa. Aí existe um processo, mas aí eu pergunto para você, quem quer pagar esse preço? Não é verdade? Então essa é a diferença. Uma pega a pessoa e coloca ela, deixa eu achar aqui. Uma coloca a pessoa e coloca ela para todo mundo ver o que está acontecendo. A outra pega a pessoa, leva ela para um lugar, faz uma pesquisa na vida da pessoa. A pessoa mesmo vai contar: gente, eu escuto vozes, aquilo fala comigo durante a noite, tenho muitos pesadelos, eu sinto muitas dores,
eu sou uma pessoa atormentada, então existe alguma coisa ali. E geralmente quem trabalha com o Ministério de Libertação, existem aqueles que têm as visões abertas, e aí já vai identificar uma coisa ou outra, certo? E aí já vai trabalhar aquilo ali. Também não acho produtivo esperar que a pessoa venha e diga, eu preciso de libertação. Não. Eu acho que todos precisam passar por esse processo. Porque todos passando por esse processo, a igreja cresce de forma mais forte, toda a igreja passa a crescer. Você vai ter mais soldados de oração, você vai ter mais gente orando, não vai ter problemas de fofoca nem rebeldia na igreja, porque todos estão debaixo de libertação profunda. Certo? Então, isso, gente, é muito importante. Eu sei que a tentação de demonstração de autoridade é muito grande, né? Manifestações espirituais e tal. Mas, às vezes, é muito importante que se aprenda a fazer a libertação mesmo consistente. Porque, no final das contas, aquela pessoa continua manifestando toda semana, a culpa vai ser dela, né? Porque o libertador nunca vai dizer, o erro é meu. Ele vai sempre dizer, você que está precisando se consertar, tal, não sei o quê, mas não consegue levar essa pessoa a esse conserto. Então é muito importante esse acompanhamento, certo? Esse acompanhamento é muito importante, beleza? Então isso aí é a diferença entre libertação e exorcismo. Sem julgamento de ninguém, claro, de nenhum ministério, nada, cada um no seu quadrado, todo mundo se somando, mas eu acho que é necessário sim passar por um processo de libertação profunda, um processo de libertação realmente muito profundo. Dar estrutura para a pessoa vencer, certo? Dar estrutura, ensiná-la a orar, ensiná-la a jejuar. A pessoa, gente, quando a pessoa vem para a igreja, a pessoa traz consigo tudo aquilo que estava lá fora. Ela vem para a igreja, ela muda de lugar, mas muitas vezes ela continua trazendo as mesmas coisas que estava lá fora, certo? Então cabe às pessoas, e não digo a liderança, não, a igreja que está recebendo aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, a produzir pessoas que passam a ter uma vida mais extraordinária diante de Deus. Ok? Muito bem. A gente já vai encerrando aí a nossa aula, mais uma aulinha, mais uma aula, né, de batalha espiritual, modo intensivo. Na próxima aula a gente vai falar uma coisa mais complicada, mais complexa, que vai mexer com você. Muito obrigado, mais uma vez, deixa aí, ativa aí o sininho para você receber as notificações, se inscreva no meu canal, Juntos pelo Reino. Até a nossa próxima aula, até lá.